Prazer, uma alegria enorme ter vocês conosco aqui na nossa igreja. Glória a Deus. 700 anos antes de Jesus nascer, ou seja, 2.700 anos atrás, isso aqui foi escrito. O Espírito Santo revelou ao profeta Isaías que iria acontecer o maior milagre da história da humanidade, que Deus iria se fazer carne, que Deus ia se rebaixar e nascer na forma humana. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo revelou ao profeta Isaías que isso iria acontecer. E a profecia vem completa, fala sobre o menino e fala sobre como seria a vida dele, ou o impacto da vida e da vinda dele na vida da humanidade, nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas. E no versículo 6 a profecia diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A profecia começa a dizer que um menino iria nascer, e que esse menino que iria nascer já viria na condição de um filho, ele já teria um pai. Vale a pena lembrar que Jesus nasceu da virgem, da menina de Maria, mas José não era o seu pai biológico. José não teve participação no nascimento de Jesus, não teve ato sexual. José não teve relação com Maria. O anjo apareceu para a menina e disse que o Espírito Santo iria cobri-lo com a sua sombra. É mistério, é segredo, e que um ente divino seria colocado no útero da menina. Por isso ela era virgem, ela não teve relação sexual antes do menino nascer, porque o próprio Deus colocou Jesus, seu filho, ali. Por isso a profecia diz: um filho se nos deu. Que filho é esse? O filho de Deus. Filho de Deus. Então seria entregue o filho de Deus. Um filho foi entregue, um filho foi dado, um filho se nos deu. É um menino que vai nascer, mas não é qualquer menino. Esse menino que vai nascer é o Filho de Deus. Um menino nos nasceu, mas o Filho de Deus nos foi dado, um filho se nos deu. E aí vem algo importante sobre esse menino, Filho de Deus, que viria. O principado ou o governo estará sobre os seus ombros. Então a profecia diz que esse menino nasceria sendo filho do próprio Deus, e esse menino teria o poder de governar. Então a principal missão desse menino seria ser um príncipe ou governador do planeta Terra. Essa profecia ela vai de encontro a uma realidade espiritual que era a realidade terrível dos dias do profeta Isaías, em que Satanás era o príncipe desse mundo, o diabo mandava no mundo. Quem governava o planeta Terra inteiro era o Satanás, o diabo era o governador do planeta Terra. Mas a profecia está dizendo que iria nascer um menino que iria ser o governador. Então haveria um choque, haveria um impacto, haveria uma guerra, haveria uma confusão, haveria alguma coisa aí, porque se o diabo era o governador, vai nascer alguém que vai governar no lugar do diabo. A gente sabe que Deus criou o Adão, fez um bonequinho do chão, do pó da terra, soprou no bonequinho e disse para ele: você vai governar sobre a terra, você vai lavrar a terra e você vai ser o governante da terra. Então Deus fez o homem para ser o mandante do planeta. Tanto é que na época do Adão, a gente lê em Gênesis, os animais respeitavam Adão. Ele não tinha medo de bicho nenhum. Todos os bichos eram obedientes a Adão. Ele tinha poder sobre os animais. Mas você também se lembra que ele pecou. Só tinha uma chance de ele fazer algo errado, que era comer do fruto proibido. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era maçã. Nem maçã tem naquela região do Eufrates. Era o fruto proibido. Que fruto era? Ninguém sabe. Era o fruto proibido. E só tinha uma chance de fazer algo errado desobedecendo a Deus. Era justamente ir até aquela árvore e comer daquele fruto. Primeiro foi a mulher, depois ela convenceu o marido e os dois desobedeceram. Quando eles desobedeceram ao Senhor Deus dos céus e da terra, a aliança que havia entre os dois, entre os três, foi quebrada. E Deus expulsou o casal do jardim, fechou o jardim com 2 espadas e querubins para nunca mais entrarem, e eles foram viver no resto do planeta, no pecado,
Agora a terra que era tão perfeita passou a produzir espinhos e cardos e doenças e tantas coisas ruins. E aí, pela história de Gênesis, Adão e Eva perderam não só a comunhão com Deus, mas perderam também o governo do planeta Terra. Porque naquele momento em que eles pecaram, Satanás, o usurpador, o ladrão, tem sempre um ladrão querendo tomar o poder, né? Essa história de ladrão tomar o poder, isso vem desde o tempo do Éden, desde o tempo do Jardim do Éden, né? De pegar um ladrão e fazer dele presidente. Pois é, isso já aconteceu lá no próprio Éden. Satanás tomou o governo da terra e passou a governar a terra. Mas a profecia está dizendo, vai nascer um menino, que é um filho que está sendo dado, filho de quem? Filho de Deus, e ele será o governador. Ele terá o principado, o poder. Jesus nasce, e você lembra da história, imediatamente Satanás usa o falso rei de Israel, que era o rei Herodes, que se autodenominou rei com a ajuda do Império Romano, e ele manda matar todas as criancinhas de 3 anos e meio para baixo, lá onde Jesus nasceu. Que absurdo! Imagine os soldados e as grávidas, o soldado enfiava a espada no bucho da grávida com a criança dentro, matava a mãe e a criança ao mesmo tempo, e as criancinhas de 3 anos e meio correndo na rua, e os soldados pegando e matando as crianças. Raquel chorou os seus filhos, uma tragédia que aconteceu em Belém de Judá, quando aquele falso rei mandou matar. Por que isso? Porque o diabo estava furioso que o menino Jesus tinha nascido, e querendo destruir Jesus, usa aquele político, aquele falso rei, para matar as crianças. Não adiantou, porque antes dos soldados chegarem lá para matar as crianças, o José, que era pai de Jesus de criação, foi avisado por um anjo, e ele pegou a família dele e fugiu dali para o Egito. Depois que esse falso rei morreu, ele retorna para o seu país e vai viver em Cafarnaum. Mas veja como o diabo queria impedir que o menino Jesus se tornasse um homem por causa dessa profecia. O diabo sabia que aquele menino ia virar adulto, e quando ele virasse adulto, ele iria governar a terra. E o diabo lutando contra a concorrência. Então, quando Jesus está para ser preso, ele fala para os discípulos, vamos embora daqui, porque se aproxima daqui o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim, né? Ele não tem nada de achar errado em mim. Mas Jesus disse que o diabo era o príncipe, por isso o principado, por isso o governo. Então quando Jesus diz, aí vem o príncipe desse mundo, ele está falando, o governante do mundo está vindo aí. Só que quando Jesus morre na cruz, e ele grita ali, está consumado, morrendo na cruz, e entrega ao Pai o seu espírito, o corpo dele fica sem vida, mas em espírito Jesus sai dali, e aí começa a tomada do poder. Jesus vai até as regiões inferiores da terra, vai aos espíritos encarcerados, aqueles que estavam em trevas viram a verdadeira luz. Jesus toma do diabo as chaves da morte, do inferno, e passa a ser o governador do planeta Terra. Jesus aparece aos seus discípulos ressuscitado, venceu a morte, e antes de ir embora, definitivamente, de uma vez por todas, ele olha para os discípulos e diz, olha, vem cá, discípulos, tem uma novidade para vocês. O que foi, Senhor? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. A partir daquele momento, Jesus anuncia que quem governa é Ele, quem manda é Ele, quem tem poder é Ele, quem está no controle é Ele, quem está com tudo controlado é Ele. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele empresta esse governo, esse poder dele para a igreja. Depois que Ele fala, olha só, vocês vão sair pelo mundo e vão pregar o Evangelho. Mas e o diabo? E o governador do mundo? Não, o governador agora sou eu. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome, vocês vão falar novas línguas. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão fazer a minha obra, porque vocês são meus embaixadores. Eu sou o governador. Eu vou embora para o meu trono, sentar ao lado do meu Pai, mas eu dou o meu poder de governo para a minha igreja. Vocês vão continuar o projeto. Vocês vão enfrentar o diabo e vão vencer o diabo. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. E alguém podia dizer, Senhor, como é que a gente vai vencer o diabo? O Senhor venceu porque o Senhor é o Senhor. Mas como é que nós vamos vencer? Simples. Eu enviarei o meu Espírito Santo para morar dentro de vocês.
E quando o meu Espírito Santo entrar em vocês, não tem capeta que aguente com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Espírito Santo é Deus, como o Filho também é, como o Pai também é. Então o grande mistério do governo da igreja na terra é que ela tem o Espírito Santo morando dentro dela. Você tem o Espírito Santo dentro de você. A igreja como um todo tem o Espírito Santo para defendê-la. Então, por mais que nos dias de hoje parece que o diabo está avançando, parece mesmo, cada dia que passa é uma notícia pior do que a outra, e o diabo vai avançando, o espírito do anticristo vai avançando, parece que as coisas estão sem controle, parece que o diabo está ganhando todas as batalhas, parece que a China vai avançando, o comunismo vai avançando, a moeda digital chinesa controlando o povo. O Brasil agora já está com um projeto correndo para trazer o real digital. Tudo que a gente sabe que está sendo preparado para o anticristo surgir, no 666, finalmente aparecer, e o controle econômico acontecer, está tudo muito acelerado. Parece que o diabo vai, mas o diabo não vai, porque ele já foi derrotado na cruz. O governo não está mais com o diabo, o governo está com esse menino que virou homem, morreu, ressuscitou e entregou o poder para a igreja. Digam, por favor, uma coisa disse Deus. Duas vezes a ouvir. O poder pertence a Deus. Então Satanás é como um cachorro raivoso que late, roja e bota medo. Mas ele está na coleira de Jesus. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Martinho Lutero, em 1517, quando ele veio com a reforma protestante. Ele disse que o diabo é um cachorro raivoso, mas ele está na coleira de Jesus. Só vai, calmo, quieto, junto, só vai aonde Jesus deixa ele ir. Só vai aonde Jesus permite ele ir. Esse foi o grande trabalho que essa profecia aqui cumpriu através de Jesus. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para neutralizar aquele que tinha o império da morte. Quem está no poder, quem está no controle, é esse Jesus que essa noite a gente celebra o seu nascimento. O nascimento de Jesus trouxe o poder de volta para as mãos de Deus, neutralizando o diabo, derrotando o diabo, não só enfraquecendo, mas destronando Satanás. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? E mais ainda do que anunciar que o menino teria o governo sobre os seus ombros, é o nome que aparece aqui para ele. E o seu nome será, primeiro, o quê? Maravilhoso. Qual é o primeiro nome? Maravilhoso. O nascimento de Jesus é maravilhoso. Deus encarnar, ser colocado no útero de uma menina e nascer como um ser humano, é como se eu e você quiséssemos ajudar aquelas formiguinhas que vão na cozinha. Você já viu formiga que anda na pia da cozinha, aquela bem miudinha? Aí imagina, você precisa salvar aquelas formiguinhas. Aí você vai se transformar numa formiguinha. Tem até um desenho, né, que tem lá do formigueiro. Os milinguidos. Aí você vira uma formiguinha para salvar as formiguinhas. Mas você fica daquele tamanhozinho pequenininho de uma formiguinha para salvar as formiguinhas. Foi isso que Jesus fez. Ele ficou do nosso tamanicozinho, desse tamanhozinho, eu e você, para poder nos salvar. O nascimento de Jesus é um negócio tão maravilhoso para o reino dos céus, que quando ele nasce, os anjos aparecem no céu e fazem um grande festival nos céus. Aleluia! Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos fizeram um coral nos céus, começaram a cantar e adorar. Deve ter sido um festival maravilhoso nos céus. A melhor cantata de Natal que já existiu foram os anjos fazendo aquele negócio nos céus. Porque os anjos acharam maravilhoso demais Deus descer do seu trono. A gente não sabe o que é um espírito, ou como Deus é espírito, se é uma fumaça, se é um brilho, se é um raio de luz. Eu não sei como é Deus Pai, nem sei como é o Espírito Santo. A gente só sabe como é Jesus, porque ele se tornou a nossa imagem, que ele se transformou na nossa imagem. A referência que a gente tem de Deus hoje é a figura de um homem de 33 anos de idade, aquele Jesus que morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse que iria voltar do mesmo jeito que ele foi. Na verdade, os anjos falaram isso dele. Então a referência, mas como era Jesus antes de se tornar humano? Um raio de luz, não sei como era o Espírito. Então, na cabeça dos anjos que estavam acostumados
a ver a Trindade nos céus, agora os anjos veem um menininho, um bebezinho nasceu, bebezinho, cortou o cordão umbilical, está ali um bebezinho envolto em panos, numa manjedoura. Aí os anjos viram aquilo foi tão maravilhoso. Repito, eles fizeram um grande festival, porque o nascimento de Jesus é o que há de mais maravilhoso na história da humanidade. Deus que fez homem para salvar os homens do pecado, do diabo, do inferno e transformá-los em filhos e filhas de Deus. Quem é filho de Deus aqui por causa disso? Levanta a mão e diga glória a Deus. Você tem o poder de ser transformado em filho de Deus quando você aceita Jesus como Salvador. Seus pecados são perdoados, seu passado é deletado, seu nome é escrito no céu e você recebe o poder de ser filho de Deus. Tudo por causa desse nascimento maravilhoso. Maravilhoso nascimento, maravilhosas suas palavras. Jesus é totalmente maravilhoso, espetacular, esplendoroso. Haja adjetivo para dizer como Jesus é maravilhoso. O nome dele, além de ser maravilhoso, seria conselheiro, aquele que tem mensagem, aquele que entrega mensagem, ou aquele que tem bons conselhos. E na verdade, ninguém na terra jamais teve conselhos, ou mensagens, ou palavras como Jesus. Nem Platão, nem Aristóteles, nenhum filósofo da Grécia, ninguém na história da humanidade se compara à mensagem de Jesus. Porque Jesus não tinha só uma mensagem para falar. Ele era a própria mensagem viva. Jesus não falava sobre alguém, ele falava sobre ele mesmo, embora várias vezes ele mencionasse o Pai. Mas uma vez Tomé perguntou, ele disse: você está vendo a mim? Você está vendo o Pai? E ele diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele não tinha um recado para dar apenas, como todos os profetas, inclusive Isaías aqui, falando que nasceria um menino e um filho seria dado. Isaías profetizava acerca do que o Espírito Santo mandava ele falar, mas Jesus falava daquilo que tinha visto. Por isso, uma vez ele disse aos fariseus: vocês falam do que vocês ouviram, mas eu falo daquilo que eu vivi. A mensagem de Jesus é ele mesmo, ele é o Deus encarnado. Por isso ele diz: olha, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho. Não, ele diz: eu sou o caminho. Eu vou falar para vocês como é que se vive a vida. Não, ele diz: eu sou a vida. Olha, eu vou dizer para vocês como é que vocês vão experimentar uma ressurreição depois que vocês morrerem. Não, ele diz: eu sou a ressurreição. Olha, eu tenho uma verdade nova para contar para vocês. Eu aprendi uma verdade e vou compartilhar. Não, ele diz: eu sou a verdade. Ele é a própria mensagem. Ele dá conselhos acerca do que ele é, e não só de ter ouvido falar de outra pessoa. Maravilhoso, conselheiro. E o Deus forte? O Deus forte é esse menino que veio como um filho e que vence Satanás. Venceu Satanás primeiro na tentação do deserto. O diabo veio para conferir se ele era mesmo filho de Deus. Jesus usa a Bíblia 3 vezes e bota Satanás para correr. Depois Jesus começa a expulsar demônio. Onde ele vai, capeta caindo. Onde ele vai, capeta caindo. Onde ele vai, capeta caindo. Até que um homem com 6.000 demônios dentro dele foi para cima de Jesus, mas não aguentou. Chegou perto, caiu também com a cara no chão. Jesus expulsou os demônios. Jesus veio dando prejuízo ao diabo desde o momento que ele começa o ministério dele. Nenhum demônio venceu Jesus. Nem uma bruxaria, nem uma feitiçaria, nem um olho grande, nem uma praga rogada, nem uma demanda, nem uma palavra maligna, nada, ninguém conseguiu vencer. Ele venceu todas as batalhas. Infelizmente, Moisés não conseguiu vencer todas as batalhas. Davi também não venceu. E Abraão chegou a mentir 2 vezes. Davi teve problemas sexuais. Moisés foi um medroso e fugiu para o deserto. Eles não venceram. Mas esse menino aqui que nasceu na qualidade de filho e que viria para governar, ele não perdeu nenhuma batalha para Satanás. E quando estava pendurado na cruz, nu, ensanguentado, humilhado, esculachado, diziam: desce daí que a gente vai acreditar. Ele ficou ali, agarradinho, pregadinho, sofrendo, sangrando até morrer, não desistiu em momento nenhum.
Aliás, parece que ele vai desistir quando ele está lá ajoelhado no Getsêmani, sangrando, e ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Vai desistir? Não, ele continua: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O diabo não venceu Jesus nenhuma vez, ao ponto da Bíblia dizer que ele foi tentado em tudo, mas jamais sem pecado, sem dolo algum, nem por pensamento Jesus conseguiu ser vencido pelo diabo, ou pelo pecado, ou pela influência do mundo da sua época. O Deus forte, Jesus, o homem perfeito, Filho de Deus encarnado, veio para vencer todas as batalhas. Ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte. E coitado do diabo, quem é o diabo perto de Deus? Nada. O diabo é uma criatura. Todos que aqui estão, você nunca pode cair na furada de achar que o diabo é um vetor contrário a Deus, né? Um vetor na mesma intensidade. Não. Deus é Deus e o diabo é uma criatura. O diabo não é adversário de Deus, porque ele não aguenta com Deus. O diabo é adversário meu, o diabo é adversário seu. O diabo é inimigo da humanidade e contra nós ele pode muita coisa. Sem Jesus eu repreendo, mas contra Jesus, alguém hoje acha quando vê um mundo assim complicado, guerra na Ucrânia, tanta confusão, tem até crente chega a achar que Jesus está sentado no trono, preocupado, tenso, com a testa franzida assim, angustiado. E agora, o que eu faço? Esse diabo está demais, está me dando um prejuízo. Olha o que ele está fazendo na Coreia do Norte. Rapaz, o que eu faço agora com esse Satanás? Olha lá o que está acontecendo agora no Brasil. Ai, o que eu vou fazer com esse tal de Lúcifer? Olha o que ele está fazendo lá na China. Você acha que Jesus está assim no trono? Preocupado? Não. Jesus está no trono como? Tranquilo como sempre, desde quando João viu. Ele está lá sentadinho, tranquilo, a cabeça branca como a branca lã, o rosto resplandecente como o sol, os olhos flamejantes, com aquele cinturão de ouro, os pés reluzindo como um latão, escrito na perna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está ali tranquilo, e todos os anjos o adorando, o glorificando, o exaltando. Mas eles passaram mais de 2000 anos, ele continua lá no trono, sendo adorado, glorificado, exaltado, e intercedendo por nós junto ao Pai, por nós cristãos, né? Temos um advogado para com o Pai. Jesus está tranquilo. Tanto é que nós vimos aqui na quarta-feira foi um dia de muita chuva, mas conseguimos vir aqui, e está aí, tanto no YouTube como no Facebook, a mensagem de quarta, explicando como será a vinda e glória de Jesus e a implantação dos 1000 anos de paz, do milênio. Então, quem vai prender Satanás quando Jesus chegar em Jerusalém? Aliás, primeiro ele pisa no Monte das Oliveiras, há um terremoto, o monte se abre, Israel foge pelo caminho que vai abrir ali no terremoto, como aconteceu no Mar Vermelho, quando o faraó perseguia. Israel foge, vai embora por ali, e aí Jesus vai para Jerusalém, senta-se no seu trono para ser o rei durante 1000 anos. Quando Jesus senta no trono, ele manda prender Satanás. E qual é o anjo poderoso que Jesus manda para prender o diabo? Não tem nem nome, um anjo. Você acha que ele vai perder energia com Miguel, ou com Gabriel, ou qualquer outro anjo do céu? Qualquer anjo prende o diabo. A valentia do diabo acaba quando Jesus dá ordem. A valentia do diabo acaba quando Jesus entra em ação. Por maior luta que você esteja passando, por maiores problemas que você esteja vivendo, Jesus está no controle, e no nome dele você bota Satanás para correr. O diabo é muito valente para quem não tem o nome de Jesus na boca. O diabo é muito corajoso para quem não tem o poder de Jesus para invocar. Aí ele tem que rola, esbagaça na vida da pessoa que não é crente. Coitado daqueles que ainda não são crentes. O diabo está machucando eles, a família, tudo. Mas quem tem o nome de Jesus, bota o diabo para correr. Porque Jesus é o Deus forte. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte. Sim, quando ele chega em Jerusalém, ele assopra, mata o anticristo, senta no trono, ali começa o Pai da eternidade. Serão 7 anos de muita desgraça na terra, que é a grande tribulação. Dura 7 anos. Claro que não é rápido, não passa rápido. Para quem não subir no arrebatamento, 7 anos é muita coisa, misericórdia. Ainda mais com tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, com a temperatura do planeta, o pessoal derretendo no asfalto, temperatura de mais de 50 graus, 60 graus,
demônios sendo soltos do abismo para matar o povo na rua, vai ser uma grande tribulação como nunca antes aconteceu. Nenhum sofrimento até hoje na história da humanidade se compara ao que vai acontecer quando Deus abandonar o planeta na mão do diabo, do anticristo. Vai ser algo terrível. Porém, depois desses 7 anos, Jesus vem e acabou. 1000 anos. A gente não sabe o que é 1000 anos. Não dá nem para ter noção do que são 1000 anos. Um presidente governa por 4 anos, passa rápido, mais 4 anos e tal, mas 1000 anos, Jesus reinando na terra em paz, chegou à eternidade. Jesus, a partir do momento que ele mata o anticristo e prende o diabo, acabou o problema. Ele governará na terra tranquilo. No final dos 1000 anos, uma rebelião rápida, o diabo é solto, mas uma confusãozinha, pronto, já pega o diabo de novo, já vai para o juízo final, já joga o capeta no lago de fogo de enxofre, e todos os ímpios, e aí a paz no universo está garantida, e Jesus vai cumprir o que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo no capítulo 15 de aos Coríntios, quando Jesus pega o cetro, porque quando Jesus ressuscita e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é que o Pai deu o poder para ele. Quem está com um cetro na mão, quem manda no planeta, no universo hoje, é Jesus. Jesus, um homem está reinando nos céus e na terra. Você não pode esquecer isso. Jesus, como homem, está reinando nos céus e na terra. Isso deixa o diabo maluco. Como é que um homem, um ser inferior aos anjos, agora manda nos anjos? Foi essa confusão que Deus Pai criou mesmo. Meu filho vai virar um homem só para humilhar Satanás e mostrar que eu posso fazer um ser inferior, mandar nele, um querubim. Então Jesus, como homem, no final de tudo, quando a terra é totalmente restaurada e os céus, e tudo vira uma só grei, um só governo, Jesus devolve o cetro para o Pai, como príncipe da paz, e toda a paz foi restaurada no universo. Então, 700 anos antes de Jesus, 2.700 anos atrás, essa profecia foi liberada pelo profeta Isaías. Pergunto a vocês, Jesus realmente nasceu, sim ou não? Sim. Claro que não foi no dia 25 de dezembro, né? Estudiosos acham que possivelmente esse nascimento pode ter acontecido lá para abril, maio. Agora é neve, agora é situação difícil. Seria impossível José pegar Maria grávida e viajar até Judá, Belém, Judá, para aquele censo, para fazer a contagem. Mas é um dia simbólico, 25 de dezembro é um dia simbólico, não foi em dezembro que Jesus nasceu. Mas eu pergunto de novo, esse menino nasceu, sim ou não? Sim. Sim. Existem provas na história da humanidade que provam que Jesus nasceu, sim ou não? Sim. Sim. Eu me lembro na faculdade, quando eu estava fazendo a licenciatura em História, que nós fizemos um seminário sobre Jesus histórico. Nós fomos lá na frente apresentar o seminário para a turma, minha turma tinha 100 alunos. E o legal desse seminário que a gente apresentou é que nós éramos 7 pastores na turma. Então eram 7 pregadores. Eu fiquei para falar, minha parte foi falar sobre o sofrimento de Jesus, que há muitos anos eu já estudava, a hematidrose, como é que ele suou sangue, os cravos, todo aquele sofrimento do ponto de vista clínico, né? Como é que um médico falaria como os romanos crucificaram. A minha parte foi falar essa. Aí já o outro pastor falou da ressurreição, como é que um corpo embalsamado com 60 quilos enrolado num pano, como é que ele saiu dali de dentro e tal. O outro veio trazer as provas de Flávio Josefo e de Eusébio, a prova histórica, que tinha de documento histórico de que realmente o menino nasceu, existiu naquela época. Cada pastor, rapaz, a gente fez, a faculdade toda veio assistir aquele seminário, foi uma benção, a gente pôde pregar para todo mundo. O pastor Dilton, que é o vice do pastor Silas Malafaia na Penha, na ADVEC, estava comigo, a gente estudou 3 anos juntos. O pastor Ari Iac, que é um dos líderes da Maranatas, Igreja Maranatas do Rio de Janeiro. Tinha um outro que era metodista, meu amigo pastor Natan, que é pastor da Primeira Batista em Inhaúma. Eram 3 assembleanos. O pastor Gilson, que já esteve aqui várias vezes, a gente trouxe o Gilson Paulo, que hoje é da ADVEC, né? Aí cada um falou e mostramos do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Como é que pessoas iriam morrer se Jesus não tivesse ressuscitado? Quem é que daria a vida por um defunto? Se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, aqueles discípulos, aqueles apóstolos não morreriam. É maluquice você deixar ser amarrado, pendurado num poste, tacar gasolina e fogo em você, se esse negócio não fosse verdade.
Então pergunto de novo: quem acredita que esse menino aqui realmente existiu, nasceu? Diga amém. Quem acredita que ele pregou, ele foi o conselheiro, ele entregou a mensagem dele para todos? Diga aleluia. Quem acredita que ele chegou ao fim da missão como Deus forte, vencendo Satanás e tomando o governo da terra? Diga glória a Deus. Quem acredita que ele voltará para trazer a eternidade restaurando o planeta? Diga glória a Jesus. E quem acredita que haverá de fato a paz em todo o universo, quando todas as profecias, inclusive essa que já se cumpriu, quando tudo se cumprir, quem acredita que haverá essa paz, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, por favor. Santo, santo. Glória, glória, glória. Tudo começa quando o profeta Isaías, Oh, cheio do Espírito Santo, escreve: Aleluia. um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, ou o principado, estará, ou Glória a Deus. está Aleluia. com ele, está sobre os seus ombros. Um pedaço da profecia já se cumpriu, falta o outro pedaço. De olhos fechados, você e esse Jesus. Eu pergunto a você essa noite, a todos que aqui estão, especialmente nossos visitantes. Eu não sei se alguém aqui ainda não é crente, ou se foi crente, afastou, não conheço vocês. Mas quero que de olhos fechados todos pensem. Essa profecia se cumpriu, Jesus existiu, e acreditamos que Ele ainda existe, Ele ressuscitou, está vivo. E se tudo isso for verdade, também vai se cumprir a volta dele. Aleluia. Se o menino nos nasceu e um filho se nos deu, também é verdadeiro que um dia ele voltará. E a pergunta é: você está pronta? Você está pronto para esse dia? Será que nós teremos Natal ano que vem? É forçar a barra eu querer dizer que Jesus pode vir em 2023? Na velocidade que as coisas estão? Não sei. Não sei. Eu vou dar um minuto para você pensar e orar ao som do teclado. Pensa aí, por favor. Você acredita no maravilhoso, no conselheiro, no Deus forte, no Pai da eternidade, no Príncipe da paz? Você acredita que Ele vai cumprir a missão? Ele vai fazer tudo o que sobre Ele está escrito? Você está preparado para esse dia? Com seus olhos fechados, você e Deus, eu faço o apelo, eu pergunto: você já tem Jesus como Senhor da sua vida? Você já entregou seu coração a Jesus, confessando que Ele é o Deus, o Salvador, o Senhor? Você já tomou a decisão de ser um cristão, uma cristã, um discípulo, um seguidor de Jesus? Ou você acha essa história muito bonita, mas não quer se envolver? Você acha a história muito legal, mas não é para você? Você já levantou a mão entregando a vida a Jesus? Ou ainda não levantou a mão entregando a vida a Jesus? A salvação da sua alma e o cumprimento dessas profecias depende disso, de uma atitude sua, e que ninguém pode fazer isso no seu lugar. A salvação é individual, e a salvação começa quando você levanta a mão e diz: eu aceito, eu entrego minha vida a Jesus, eu reconheço que Ele é o Senhor, o governador do universo,
E eu quero que essa noite ele seja o governador da minha vida também. Não importa o seu passado, não importa o que você deixou de fazer ou fez de errado. O que importa é levantar a mão tomando essa decisão. Todos os seus pecados são perdoados, todo o seu passado é apagado e você tem a chance de começar uma nova vida do zero. Esse é o amor de Jesus. Ele perdoa completamente seus pecados e erros e te oferece vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele pode te dar eternidade com Ele. Olhos fechados. Se tem alguém que ainda não tomou essa decisão e agora você quer tomar essa decisão, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar por você essa noite. Nós queremos pedir que o Senhor Deus venha te dar um abraço de perdão, mudar a sua vida e mudar a sua história. Levante uma das mãos bem alto. Nós queremos orar por você e mudar a sua vida. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias. Deus santo e fiel. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, santo. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já entregou a vida a Jesus, né? É que eu vi ele levantando a mão, pedi para o evangelista Gerson conversar com ele. Infartou? No final, traz ele aqui, vamos fazer uma oração por ele, já que ele levantou a mão. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos confirmar essa decisão dele em Cristo. Como diz o outro, aceita Jesus de novo. Não sei se o nome foi escrito, se tomaram os atos. Vem com ele, por favor. Qual o seu nome, cara? Na sexta-feira eu saí daqui, passei mal na madrugada, quando foi ontem pela manhã, eu partei. Você chegou a aceitar Jesus aqui na sexta-feira? Ah, você já é crente. Veio buscar um renovo. Ele estava afastado. Pois é, por isso que ele está levantando a minha agora. A obra de Deus vai ser completa na sua vida essa vez, tá? Coloca a mão no seu coração. A igreja estende as mãos para cá. O Carlos falou que já era crente, mas estava um pouco afastado. Veio sexta no culto. E de sexta para sábado infartou. Chegou a correr para o hospital, correu contigo. Aí está tomando medicação, é isso? Quantos anos você tem, cara? Novo, 43. Era para ficar em casa de repouso, mas não aguentou e veio para a casa do Senhor. E vai voltar e vai sair daqui novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pai Santo, aqui está um ato de fé desse moço que veio para a casa de Deus, para o templo, para o lugar de oração. Vindo ao templo, ele veio nesse dia de Natal para confirmar a sua decisão, levantando a mão para esse menino que nasceu, esse filho que se nos deu. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Nós te louvamos para a igreja estar aberta nesta noite de domingo, dia 25. Aleluia, Jesus. Que o Carlos pôde vir aqui encontrar a igreja aberta, Senhor, para receber essa bênção completa na sua vida. A decisão por Cristo, uma vez que ele estava afastado, está voltando. Meu Deus, todo o seu passado seja apagado, os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, o teu Espírito Santo entrando dentro dele para nunca mais sair. E que todo o mal, toda a enfermidade, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, seja agora neutralizada na imposição de mãos.
com a igreja com as mãos estendidas, com a unção com óleo, seja restaurado agora esse coração, sejam restauradas as artérias, seja restaurado todo o seu corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés, no poder do sangue do nome de Jesus. Toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, toda obra das trevas, todo o poder do mal, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Carlos, seja restaurado. Jesus Cristo te dá saúde nesta noite. O teu presente de Natal chegou, meu irmão. Receba a tua vitória, receba a cura divina, receba a saúde, salvação da alma, agora, em nome de Jesus. Que seja uma noite para a história da tua vida, memorável seja. O Rabacarabaxerabacaia. Receba a unção de cura e a vitória na tua vida completa esta noite, em nome de Jesus. A igreja diga em nome de Jesus. Amém. Essa é boa palavra. Aleluia. Belmiro já vai conversar com ele. Uma das secretárias já vai mandar, manda o zap para ele, dele para mim hoje, para ficar recebendo minhas mensagens no zap, por favor. Digam assim, irmão Carlos. Irmão Carlos. Seja bem-vindo. De volta. A família de Deus. Dê mais um aplauso bem bonito pela vida do Carlos.